Deus pelos obreiros que estão aqui nessa noite, para Deus pelos irmãos que estão aqui. Amém, irmãos? Vocês estão felizes? Amém. Graças a Deus. Salmo 23, vamos ler apenas o verso 1. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém, irmão? Pode sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, antes de adentrar na palavra, quero confessar aos irmãos e eu cheguei aqui hoje só pela misericórdia. Só pela misericórdia de Deus. Amém? Como os irmãos sabem, assim, talvez outros que estão aqui nessa linha não conhecem um pouco da nossa história, eu com a minha esposa, nós passamos um tempo ali no Agreste, 5 anos, enviado, né, por Deus e por determinado ministério, e ali chegou o tempo da gente voltar para cá, e a gente já faz mais de 15 anos que a gente praticamente não trabalha, a gente vive assim da obra, né? Então não é um negócio fácil, mas Deus, Ele é provedor. E a gente se casa para morar, eu tinha um terreno aí que estava marcado, e eu cheguei aqui, tive que voltar, irmão. Deus deu a ordem, volta, foi até aqui, a gente voltou para aqui para Guarapu, e começamos morando ali em aluguel, um sufoco terrível, até para trazer a nossa mudança lá do sertão. Já foi um irmão que trabalhava na Serasa, que tinha um barulho que trouxe, porque o ministério que mandou não trouxe, né? Mas o ministério é de Deus, né? O homem falha, mas de Deus não falha. E ali trouxe a nossa mudança, graças a Deus, e a gente passou uns dias pagando aluguel, essa coisa toda. Mas aí, irmão, graças a Deus, a gente está construindo a casa, a gente já saiu, né? Os irmãos sabem ali, a gente já saiu do aluguel e já está morando lá na casa, mas a casa ainda está em fase de construção. Aí eu recebi agora, foi ontem, um PASEP, né? Eu fui lá no banco, meu Deus, será que vai ter esse dinheiro ali? Aí cheguei lá, tem um colega meu, daí de força, ele disse: está tudo aqui preparado para a sua conta, vai receber. Aí eu recebi, já fui no armazém, né? Fui no armazém, porque hoje a casa está sendo construída, mas está num tipo concreto, né? Aí fica aquele pó no meu quarto, e o menino fica tossindo, eu na porta da minha desse jeito. As mulheres ficam lá para comprar cerâmica, está aqui nesse quarto, não aguento dormir mais assim não. Aí eu fui no armazém, comprei a cerâmica, tudo aí, comecei a ficar as coisas do quarto, tudo, para poder começar lá, né? Colocar a cerâmica, tal, esse negócio todo. Aí, irmão, levei uma queda, fui pegar o sofá, aquele sofá, levei uma queda, aí machuquei o braço, mas ficou todo quebrado. Aí, irmão, dá vontade, eu disse: não, eu vou todo quebrado mesmo na igreja. Eu tenho que chegar lá naquela igreja hoje. Aí, graças a Deus, estou aqui, né, irmão? Aí os irmãos ficam olhando por mim aí. Ainda falta lá uns 15 metros de cerâmica, né? Para botar na casa toda. Vai, tem fé em Deus. Tem fé em Deus que vai, né, irmão? Jesus levanta um irmão desse vaso e abençoa. E eu acho lá. Não, irmão? É assim, irmão. Você pensa que é um pastor. Uma vez o diácono disse: pastor, eu consagrei para ele assim: meu sonho é ser pastor. Meu sonho é ser pastor. Mas pastor começa por uma onda, para ser pastor. Eu disse: pelo banheiro, meu filho. Lá no banheiro. Pelo banheiro, pastor. Não, no banheiro. Eu comecei no banheiro.
servir. Veja como Davi se expressa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Veja que quando a gente lê esse texto, a gente já se apega a nada faltará, não é isso? Nada me faltará. Que coisa linda, né? Nada me faltará. Mas veja que para nada faltar a Davi, quando ele disse nada me faltará, Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Ou seja, Davi estava dizendo que o Senhor, com letra maiúscula aqui na Bíblia, é o que governa tudo. É o Senhor de todas as coisas. É o Senhor Criador de todo o universo. É o Senhor que criou todas as coisas e Ele domina tudo e todos. Então, todo o governo do universo está na mão desse Senhor que Davi falou. O Senhor é o meu pastor. Ou seja, Deus, Davi está dizendo, Deus governa a minha vida. Do jeito que Deus governa o universo, Ele também governa a minha vida. O Senhor é o meu pastor. Ou seja, é Ele que está no governo da minha vida. Aleluia! O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Para que nada venha te faltar, você tem que entregar a sua vida para o governo do reino. Você não é mais uma pessoa que não tinha identidade. Hoje você tem, oh aleluia, oh glória, uma identidade. Você faz parte de um reino, o reino de Deus. E o reino de Deus, ele tem governo. Aleluia. O reino de Deus é organizado, é com decência, é ordem e decência. O reino de Deus é organizado e tem governo. Aleluia, porque crente sem governo não chega a lugar nenhum, irmão. Aleluia. Mas saiba nessa noite que nós temos um governo, nós temos o rei, somos do reino de Deus. E todo reino, ele tem um rei, e ele está aqui nessa noite. O rei, o Senhor do Senhor. Será que você pode, como servo desse rei, dar glória bem forte para ele? Ou você veio aqui, irmão, você veio adorar ele, o rei do rei e Senhor dos senhores? Por isso que Davi disse: o Senhor é o meu pastor, é ele que me guia, é ele que me protege, é ele que me alimenta. Eu estou na direção dele. É o governo da minha vida, foi entregue a ele. Quem pode dar um glória? Mas o que me chama a atenção é que Davi disse: o Senhor é o meu. Então Davi estava se colocando num lugar de ovelha. Quando Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, ele estava dizendo: eu sou uma ovelha e tenho um pastor. Eu sou uma ovelha e tenho um pastor. Precisamos do pastor. É duro que eu vou falar, mas eu tenho que falar, irmão. Hoje o crente, irmão, ele quer ser pastor dele mesmo. Tem muita gente dentro da igreja que ele quer ser pastor dele mesmo. Ele não quer ter a direção pastoral. O reino de Deus, ele é com ordem da essência. Se Deus levantou o pastor na igreja, é porque
que é Jesus, é o nosso sumo sacerdote. Mas, aqui na terra, Deus levantou o pastor da igreja. Aleluia! E muitas pessoas às vezes estão na igreja e não entendem esse negócio, irmão. Quem colocou o pastor aqui não foi ninguém, foi Deus, não foi o homem que colocou ele aqui, foi Deus que colocou o pastor e colocou as ovelhas para o pastor cuidar, proteger, alimentar. Então Deus, ele está na direção tanto do pastor como das ovelhas. Aleluia! Quem pode dar glória a Deus? E às vezes a ovelha não entende que ela precisa do pastor. Diga-se comigo, a ovelha, ela precisa do pastor. Existe, irmão, uma dependência. Você sabia que a ovelha ela não se guia sozinha? A ovelha ela não se guia sozinha. Se você pegar um rebanho de ovelha e botar ela em um lugar do pasto, meu diabo cresce. E se o pastor sair daquele lugar, elas não conseguem sair dali. É um animal tão dócil, diferente, que ela não consegue se guiar sozinha. Ela tem a necessidade de ter ela precisa ter um pastor. Olha para o seu irmão que está do seu lado, tenha medo dele, não diga, você precisa do pastor. Você precisa de um pastor. Aleluia! Aí o irmão disse, olha para cá, o irmão diz assim, pastor, eu quero ser presbítero, eu quero ser diácono, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, missionária. Você só vai ser pastor se outro pastor colocar a mão sobre a sua cabeça. Você nunca vai ser um pastor se outro pastor não te consagrar pastor. De todo jeito você precisa de um pastor. Tem muita gente, como a irmã que falou aqui, do milagre do céu, oh glória, no hospital, tem que ir nesse hospital, para operar minha hernia, oh glória, eu já estava ali pensando, Jesus me leve logo para esse hospital, eita Jesus, eu não tenho que ir na mão, não. Imagina assim, é moda agora, o povo não quer ter pastor. Pastor não, pastor e nada, mas é a mesma coisa agora. O pastor fala, pastor. Então, irmão, saiba que a ovelha, ela não se guia sozinha. Isso é uma das características da ovelha. Então, quando Davi, ele se pôs no lugar de ovelha, Davi estava dizendo, eu não consigo me guiar sozinho. Eu tenho que ter ele, o pastor, o Senhor é o meu pastor, ele que me guia, ele que me dá direção. Então nós precisamos do pastor, precisamos entender. Você sabia, irmão, que a ovelha ela é tão vulnerável, ela é tão indefesa, porque ela não tem defesa natural como outros animais. Amém? A ovelha, ela não tem defesa natural como outros animais. Por exemplo, a ovelha, ela tem velocidade? Não tem. O leão de pé chega, come ela fácil, pega ela
animal indefeso. A ovelha tem garra, tem dente forte, garra, feito leão? Não tem. Então é um animal indefeso. Ela não tem defesa natural, a defesa própria. Então, quando Davi ele se coloca, irmão, no lugar da ovelha, Davi estava dizendo isso. Eu preciso do Senhor, Ele é meu pastor, porque é Ele que me protege. Quem pode dar glória a Deus? É Ele que me protege. Aleluia. É Ele que me protege. É Ele que eu vou parar quando você tem glória a Deus. É Ele que te protege. É Ele que te protege. Aí a Bíblia diz que lá em Pedro, é tanta coisa, irmão, que eu não me lembro muito, aí diz que lá em Pedro diz assim, que o diabo ele fica até redor, bramando, né? Como um leão. Até redor. Porque ele sabe que a ovelha, irmão, é um animal dócil. É um animal que sente medo. Então ele brama. Porque o medo, muitas pessoas têm essa característica de quando tem medo, paralisar. Paralisa. Então o inimigo ele brama como um leão. Para quê? Para a presa ter medo e ele atacar. Então fica vulnerável. É um animal vulnerável. Um animal que precisa de proteção. Aleluia. Você e eu, irmão. Irmão, se não fosse a mão potente do Senhor, meu pastor, sobre a sua vida, sobre a minha vida, aleluia, o inimigo já tinha nos estragado. Mas a mão do Senhor está sobre a tua vida, tem proteção. Eu quero estender essa noite, tem proteção para a tua família. Tem proteção para o teu filho, aleluia, tem proteção para a tua filha, o inimigo até pode bramar, tentar, mas a mão potente do Senhor está protegendo ela, está protegendo ela. Veja só, a ovelha, abra em Isaías, não abra logo em Mateus, estou gostando aqui desse negócio, Mateus 9:36, vamos fazer as coisas aqui, né, irmão? Direito, para não pular. Mateus 9:36 diz o que aí? E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Andava como, irmão? Desgarrado e errante. Desgarrado, né? Tá do lugar, tá lá perdido, desgarrado. E o que mais? E errante, sem saber para onde vai, nem para onde vem, sem rumo e sem direção. Isso era eu, sem rumo e sem direção, não tinha pastor.
Você entendeu? E tem gente pegando qualquer tipo de ônibus, mas sem saber para onde vai e para onde vem. Aqui, irmão, a gente tem que saber aqui pregar, sabendo para onde está levando a ovelha, o pasto, o pasto, levando a ovelha para se alimentar, para beber água. É o papel do pastor. Ele protege as ovelhas, ele alimenta, ele cuida da água, dá a vida pelas ovelhas. Tem que brigar com o urso e com o leão. Tem uma vara, também tem um cajado. Aí o camarada não quer entender. Quando leva uma vara na cabeça do pastor, pum, você está indo para lá, vem para cá. E quando ele está se perdendo, o pastor puxa, joga o gancho e puxa ele pelo pescoço, né? Rapaz, você. Aí o camarada vai, salta do mundo, para aí, motorista, abre a porta do mundo, eu vou descer. Abre, o senhor está me tratando mal, abre a porta do ônibus porque eu vou descer. Aí vai-se embora, aí fica errante, sem rumo e sem direção. Tem muita gente assim hoje, sem rumo e sem direção, porque não quer aceitar o pastor. Por isso que Davi disse: nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor e eu sou uma ovelha. Abra sua Bíblia aí em Isaías 53, 6. Isaías 53, 6. Diz o quê? Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha, outra característica, irmão, da ovelha é que ela é muito fácil de se desviar. A ovelha, ela é muito fácil ela tem essa facilidade de se perder no rebanho. É isso da ovelha, ela tem essa facilidade. Qualquer coisinha, porque ela não tem uma opção apurada. Então, qualquer coisinha ali, se o pastor vacilar, ela fica descarada. Ela fica se afastada do rebanho. Eu tenho que contar isso aqui. Deus colocou no meu coração. Existia um jovem na igreja e o pastor colocou uma ordem lá na igreja que os jovens da igreja tinham que vir de calça preta e camisa branca de manga comprida, os cultos. Tudo bem. E os jovens vieram para a igreja com essa calça preta e com essa camisa branca. E lá o pastor começou: irmão, cadê aquele jovem? Eu sentindo falta do jovem. Rapaz, vamos na casa do jovem, vamos procurar esse jovem. E a gente chegou, foi na casa do jovem, visitou esse jovem. Rapaz, você subiu da igreja, rapaz? O que está acontecendo com você? E aquele jovem, irmão, esse pastor, veja só, eu não fui mais para a igreja. Por quê? Primeiro, eu não tenho pai, minha mãe ela é separada do meu pai. Minha mãe trabalha de faxina, né? Diarista, né? Ela não ganha bem, tão bem assim. Aí paga aluguel, faz comida, tudo, feira, essas coisas aí. Ao senhor disse que era para ir de calça preta e camisa branca, eu não tenho calça preta e camisa branca. Ai, irmão,
Ele disse, eu não tenho Bíblia, eu não tenho uma calça preta, eu não tenho. Entendeu, irmão? Entendeu, irmão? Não quer ser pastor. Não é um negócio simples. E traz essa pessoa que está do seu lado aí, tem uma história. Glória a Deus, aleluia. E o coitado do rapaz não foi para a igreja mais, por quê? Porque não tinha uma Bíblia nem uma calça preta na camisa, não. Pela uma coisa que o pastor criou na igreja. Você está entendendo? A complexidade do negócio. Então, irmão, a ovelha, ela tende a se afastar do rebanho, como também nós. O homem, ele tem essa tendência, o homem que é carnal, natural, ele tem essa tendência de se afastar sempre das coisas de Deus. Se afastar de Deus. Então, muita gente se afasta do rebanho. E às vezes a gente tem que ver o que é. A gente tem que cuidar da ovelha. Tem que cuidar da ovelha. Amém, irmãos? Amém. Vamos adiante aqui. Abra sua Bíblia, irmão. Em João capítulo 10, versículo 27. Quem pode 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Só um versículo. Veja só, irmão. A ovelha, ela ouve a voz do pastor. Uma das características da ovelha é que ela conhece o seu pastor e ela ouve a voz do pastor e ela conhece quem está falando com ela. Se você chegar no meu presbítero Alex num rebanho lá e querer guiar aquele rebanho, não vai dar certo. Você está entendendo? Não vai dar certo você querer guiar o rebanho do outro, porque o rebanho não é o pastor, ele fala e as ovelhas ouvem. Glória a Deus. Entendeu? Então, quando você chega lá no rebanho querendo guiar o rebanho para lá e para cá, porque isso parece que virou moda. O povo quer chegar e quer guiar o rebanho dos outros. O senhor já percebeu isso, meu pastor? Está virando moda isso aí. Aí chega aí, vamos para lá, vamos para cá, e começa a fluir. E tem umas ovelhas, né? Que as ovelhas vulneráveis mesmo. Aí vai, termina. Ô irmão, escuta a voz do teu pastor. Aleluia. Qual é a voz que você está escutando, hein, irmão? Glória a Deus. Será que você está ouvindo a voz do YouTube? Pastor YouTube, porque tem um tal de pastor YouTube, pastor Instagram, Facebook, Instagram. A voz, o povo já não entende mais a voz. Quem é que está falando aí? É o pastor YouTube. É o pastor Instagram. Esse Instagram estraga tudo, viu, irmão? Casamento, estraga tudo. Aí, irmão, qual é a voz que você está ouvindo? Será que você está ouvindo bem a voz do seu pastor, irmão? Porque se você é a ovelha do pastor, você tem que ouvir a voz do pastor e seguir. Ô glória! Quem pode dar glória a Deus nessa noite? Então, irmão, a ovelha, ela reconhece a voz do pastor. Não é qualquer
ouviu a voz do seu pastor, irmão? Que isso é uma das características da ovelha. Você é de um reino, você faz parte de um reino, e esse reino tem direção, meu filho. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Você está pensando, irmão, que não tem direção? O reino de Deus tem direcionamento para a sua vida. Aleluia! Quem pode dar glória nessa noite? Reconheça a voz do seu pastor quando ele falar com você. Aleluia! E siga ele. Aleluia! Oh, glória! Jesus disse: a minha ovelha conhece, viu? Eita glória! Leia mais aí, o versículo. 27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Eita, estou todo arrepiado. Ixi, quem foi que falou isso? Eita, foi eu que falei isso, foi? Elas não há de padecer, e ninguém arrebatará elas da minha mão. Aleluia! As minhas ovelhas, ela ouve a minha voz, me segue. Aleluia! E elas não há de padecer, e ninguém arrebatará elas da minha mão. Olhe para a sua irmã nessa noite e diga: você está na mão dele. Glória. Glória, louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Oh, glória. Leia de novo, eu gostei desse versículo. Leia de novo. Eu gosto de Bíblia. Abra a sua Bíblia. João, capítulo 10, versículo 27. E vou ler até o Vitão, porque ele vai faltar ainda. Vá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Jesus te conhece. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. Aleluia. Ou seja, meu Pai me deu e ninguém pode arrebatar das mãos do meu Pai. Ei, aí um crente mal instruído tem medo do diabo. O diabo. Eu fui pregar na igreja e falei: o diabo, o Satanás perdeu na cruz. Perdeu. Está derrotado. Ele não toca em você, não pode tocar em você de forma alguma. Você está na mão de Deus. Aleluia. Aí tem crente que não entende isso aqui. Ninguém vai arrebatar você. Aleluia. Tem uma vida eterna preparada para você. Ninguém vai arrebatar. Jesus disse: foi meu pai que as me deu. Aleluia. É muito forte isso aqui, irmão. É muito forte. Mas vamos adiante. Escute só. A ovelha, ela precisa viver. Diga assim comigo: a ovelha precisa viver em rebanho. Glória a Deus. A ovelha, ela não vive isolada. Ela tem que fazer parte de um rebanho. A ovelha é um animal, irmão, tão vulnerável, tão manso, tão negro, tão... Por isso que Jesus disse: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Então veja que a ovelha, ela precisa estar fazendo parte de
para o outro, que o pastor leva ela para entregar lá ao outro pastor, a ovelha sai daquele aprisco e vai para o outro. Ela estranha o aprisco. Logo de cara, ela estranha o aprisco. Mas as outras ovelhas, isso, irmão, se você vê, isso faz parte do animal da ovelha. Então as outras ovelhas recebem ela, leva ela para o meio do aprisco e começa a se esfregar nela. Né, pastor? Ela pegar o cheiro das outras ovelhas, entendeu? Aí as outras ovelhas começam ali se esfregando nela, né? E ela começa a fazer parte daquele aprisco, daquele rebanho. Mas quando é o bode, o aprisco do bode, quando você leva, chega no bode, o bode dá cada. Meu irmão, vá para um negócio de bode que você vai ver. Ela não consegue viver muito tempo no negócio do bode, não. Leva pancada de todo lado. Daqui a pouco você sai da carreira e bota atrás e pega. É terrível. Terrível. Então a ovelha, ela precisa de um rebanho. Diga-se comigo, a ovelha precisa de um rebanho. A sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, que eu já estou terminando. 1 Coríntios capítulo 12, 27. Ora, vós sois o corpo, é o primeiro 12. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros, em particular, é isso? 1 Coríntios 12, 27, 12. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. E há um por Deus na igreja. Primeiramente, apóstolo, segundo lugar, profeta, terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedade de língua. Porventura sois todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagre, têm todos o dom de cura, falam todos em línguas, diversas línguas, interpretam todos, portanto procurai o conselho, os melhores dons, e vos mostrarei o caminho mais excelente. Então, irmão, veja que a igreja é o corpo de Cristo, amém? E nós somos membros deste corpo, amém, irmãos? A igreja é o corpo, o cabeça da igreja é Cristo, e nós somos membros deste corpo. Então veja que cada membro ele tem uma função, ou não? Cada membro do seu corpo tem uma função, mas não pode, por exemplo, uma perna quer ir para um lado e a outra perna quer ir para o outro. Vai dar certo? Vai. Então, é todos no mesmo corpo, mas
cabeça, né? Entra o sentimento, o corpo obedece, você vai fazer. Então, as suas pernas vai, os seus braços também tem que ir ou não? Olha para cá, irmãos. Ei, você já imaginou seus pés com ele, os braços ainda na água? Vai dar certo esse negócio? Vai. Não vai. Então é preciso que você entenda que nós somos membros do corpo de Cristo e cada membro tem a sua função. Glória a Deus. Aleluia. É porque tem gente que quer, entendeu? Sabe o que eu posso falar? Ele quer estar na função do outro. Não pode, vai dar errado essa negócio. Cada membro tem sua. Então o membro, ele tem que estar na direção do cabeça, que é Cristo. Aleluia. Oh, glória. Enquanto Cristo está na direção, todo o corpo obedece. Quem pode dar glória a Ele nessa noite? Porque você é ovelha, meu filho. Nós somos ovelhas e fazemos parte de um rebanho. Somos membro deste corpo de Cristo, que é a igreja. E Ele é a cabeça da igreja. E nós somos membro deste corpo. E está na direção é Ele. É a cabeça que está na direção de tudo. Então, quando a cabeça dá uma direção, o membro não pode ir para o outro lado. Glória a Deus. Então nós precisamos entender que precisamos de um rebanho. Olha para cá. Tem muita gente em casa detida, viu? Diz que não precisa mais para a igreja não. Eu já conheci vários crentes assim, viu? Não, pastor, preciso de igreja mais não. A minha igreja é na casa mesmo. Não, eu pego minha esposa, meu filho e faço um culto logozinho da harpa e tal. Eu fui para a igreja hoje não. Eu fui fazer o culto aqui em casa mesmo. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Irmão, você acha que Deus instituiu esse lugar aqui chamado casa de oração? Para quê? Porque Ele sabe que a ovelha precisa, aleluia, de um rebanho. Precisa estar ouvindo a voz do pastor. Precisa estar ouvindo a direção, aleluia. Tem muita ovelha ali, irmão, desgarrada, esbarrada do rebanho. Só abaixa o pastor da cacetadinha que ele olha. Vai-se embora. Interessante que ele vai para outro lugar e chega lá o pastor é o mesmo. É Jesus. Aí toma um cacete dela de novo, toma na cabeça. Aí ela sai, vai para outro. Aí Jesus está lá, tome mais pau na cabeça. Aleluia! Irmão, olha para cá que eu já vou terminar. Davi disse: o Senhor nada me faltará. Mas tem que estar na posição de ovelha, ter as características de ovelha. Irmão, ouvir como uma ovelha, a direção do pastor, seguir o pastor. Irmão, tem uma condição, viu?
na posição de ovelha ia dar direção de quem? Do governo, do Senhor. Então entrega a sua vida a Ele, a direção da sua vida a Ele, aleluia, e Ele tudo fará. Quem pode dar glória a Deus? Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Eu vou pasto em Cristo, com Ele andarei, conduz-me às águas, com Ele andarei, sempre, sempre, com Ele andarei, conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Maravilha, né, irmãos? Nosso